Olá, boa noite a todos. Mais um encontro nesta quarta-feira em volta da Palavra do Senhor. Que momento feliz e agradável nós podemos ter juntos em volta da Palavra do Senhor. E quando lemos a Bíblia, ouvimos a voz do Senhor. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a essa transmissão, a esse momento de culto. O desejo do meu coração é que você esteja passando uma semana feliz, alegre, com a graça do Senhor e possamos enfrentar esta semana alegres, felizes, porque o Senhor está conosco. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Algumas comunicações para você. Nós já tivemos o nosso primeiro culto presencial nesta pandemia, foi no domingo passado à noite. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Graças a Deus, Deus tem estado conosco e por enquanto vamos ter os nossos cultos à noite no domingo. Com o vagar, com o tempo, nós vamos passando para o domingo de manhã, quarta-feira, e assim todos podem participar dos cultos na casa do Senhor. Você que foi, com certeza a bênção do Senhor esteve sobre a sua vida. E você que não foi, a bênção do Senhor também na sua casa, no seu lar, sendo derramada em torno dos fiéis, crentes fiéis ao Senhor. Estamos no mês de missões nacionais. No primeiro domingo de outubro, vamos ter a nossa ceia lá no templo à noite. E no segundo domingo de outubro, vamos levantar a nossa oferta pró-missões nacionais. Vamos juntar as ofertas missionárias de missões mundiais e missões mundiais, vamos dividir por 2 e vamos encaminhar as juntas missionárias da nossa denominação. Que bom que você está junto com a gente. Muitos já têm levado a sua oferta, levado o seu dízimo. Eu quero agradecer a Deus e pedir em favor de você que tem contribuído. Muitos com as suas ofertas missionárias, muitos com seus dízimos, levando ali no templo, na igreja, depositando na conta da igreja. Isso é algo que agrada o Senhor. Quando a Bíblia diz, palavra de Deus, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O dízimo, a oferta, são para o sustento da obra do Senhor. E que bom que nós podemos entender isso e participar desta obra grandiosa do Senhor. Levar a mensagem àqueles que não conhecem. Nós vamos orar agora, pedindo a bênção pela sua vida, a bênção pelo seu lar. Vamos agradecer que Deus tem estado conosco, mas também pedir o consolo para tantas pessoas enlutadas. E eu peço que você esteja orando na sua casa. Nós oramos muito pelo Alex, lá da primeira igreja em Curitiba. E Deus o levou, aprove ao Senhor levá-lo, vontade soberana de Deus. Vamos orar pela sua esposa Cláudia, seus 2 filhos. Vamos orar pela família do pastor Mauro Clementino, que faleceu também do novo coronavírus. Ele era pastor ali em Campo Grande, foi pastor aqui em Curitiba, deu aula no seminário, juntamente comigo, demos aulas juntos ali. E é com tristeza que comunicamos o falecimento do pastor Mauro Clementino. Ore pela sua família, vamos colocar toda a sua família, que o consolo de Deus venha sobre esta família. E tantos outros que você lembra agora, coloca diante do Senhor. Muitos tristes, abatidos, precisam da graça do Senhor. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, somos gratos, ó Pai, porque o Senhor está conosco a cada dia, porque o Senhor reina, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, o Deus provedor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós queremos agradecer. Quero agradecer a vida dos teus filhos, das tuas filhas, das famílias que estão participando deste momento de culto. Ó Deus, que a tua graça se manifeste na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Pai, rogamos o consolo para as pessoas enlutadas, a família da Cláudia, família do pastor Mauro Clementino. Ó Deus, que a tua bênção, o bálsamo esteja sobre aquela igreja que perde o seu pastor,
Ó Deus, derrama, ó Deus, do teu consolo, da tua presença, acima de tudo, da tua graça. Abençoa a nossa cidade, abençoa os enfermos da nossa igreja, aqueles que estão se recuperando de cirurgias, como a irmã Maria do Rosário. Ó Deus, venha abençoá-la, vem derramando, ó Deus, cura na vida das pessoas, dos teus servos. E possamos, ó Deus, animados em torno da tua palavra, na mesma fé, no mesmo amor, ó Deus, vivermos o Evangelho de Cristo, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, manifesta do teu poder. E agora, quando vamos ler a tua palavra e meditar nela, que o teu Espírito Santo, o nosso ensinador, venha e nos dê sabedoria e nos ensine o teu querer, a tua vontade. É minha oração, Pai, que eu faço agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Nas quartas-feiras, nós temos estudado sobre oração, a trajetória bíblica da oração. O que podemos aprender com oração? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. A palavra dele tem sido viva e eficaz. Eu quero iniciar minha palavra antes de ler o texto bíblico, lendo uma frase do pastor John Piper. Ele diz assim, preste atenção: enquanto você não entender que a vida cristã é uma guerra, você não entenderá para que serve a oração. Enquanto não entendermos que a vida cristã é uma guerra, nós não vamos entender para que serve a oração. Que bom que você está junto com a gente e podemos orar juntos. Podemos meditar nesta palavra do Senhor. Nós estamos lendo a palavra de Jesus lá em Mateus, quando ele ensinou a oração, que é a oração modelo para o cristão. Encontra-se em Mateus, no capítulo 6, do verso 5 a 13. Quero convidar você a ler esse texto, acompanhar a leitura agora. Assim diz a palavra do Senhor, quando os discípulos, um deles disse: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. E como eu devo clamar isso? Ó Pai, ensina-me a orar. Assim diz o texto: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pés nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vocês peçam. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Jesus está ensinando os discípulos e a nós, primeiramente, o que não devemos fazer quando falamos em oração, ou quando pensamos em orar, ou quando oramos. Jesus ele está mostrando aqui, de uma maneira geral, quanto à piedade em geral, aquela busca do sobrenatural, da divindade. Jesus ele mostra o contraste entre o modo de ser dos fariseus, que eram religiosos, cheios de ostentação, de egoísmo, e o modo de ser do cristão, que é algo em secreto, que é algo piedoso. E também Jesus mostra quanto à prática da oração, o contraste entre a oração daquele que não conhece a Deus e daquele que conhece a Deus.
Aquele que não conhece a Deus do modo pagão, gentio, é um palavreado exagerado, muitas vezes sem significado, vãs repetições, enquanto a oração do cristão é uma oração com significado, porque ele tem comunhão com Deus, ele está conversando com Deus. Assim Jesus, ele chama os seus discípulos para algo mais elevado. Ele nos ensina que ser cristão é algo muito mais elevado do que ser religioso ou não ter religião. Ele enfatiza que a justiça do cristão é muito maior, por ser interior, vem lá do coração. Ele enfatiza que o amor cristão é muito mais amplo, porque ele diz que nós precisamos amar os nossos inimigos. Jesus enfatiza que a oração cristã, por ser sincera, refletida, do coração, muito mais profunda, ela é alcançada pelo amor e pelo poder de Deus. E ele então começa a ensinar e dizer o modo errado de orar. E como nós oramos muitas vezes de maneira errada. Tiago diz muito claramente, vocês não recebem porque vocês pedem mal. E nós muitas vezes oramos de maneira errada. E Jesus diz assim, não useis de vãs repetições, não fiquem tagarelando como os pagãos, não amontoem palavras vazias. E lá no Sermão da Montanha, Jesus aponta para os gentios como aqueles que não conheciam a Deus. E muito embora muitas vezes nós falemos em Deus, oremos para Deus, nós não conhecemos a Deus. E Jesus então enfatiza isso aqui. Os gentios a quem Jesus se referia, eles tinham Deus, mas não sabiam que o tinham. Como muitas pessoas hoje. Há um Deus, mas eles não querem se colocar diante desse Deus. Há uma cegueira espiritual. Então, esses gentios, eles criavam os seus próprios deuses, como hoje temos muitos deuses, isso desde a antiguidade. Mas como esses deuses, na verdade, não existem. Eles pensavam que estavam orando, rezando, fazendo preces a esse Deus, mas na verdade não estavam, porque esse Deus não existe. Paulo mesmo, nas suas cartas, ele descreve o estado anterior dos gentios como não tendo nesse sentido qualquer coisa a respeito de Deus. Estavam adorando aquilo que não existia, porque na verdade o seu Deus era um Deus falso, um Deus que não era verdadeiro. O gentio que não conhece a Deus, ele desenvolve então as suas rezas, suas orações, os seus mantras, os seus sistemas para alcançar o favor da divindade ou mesmo até pensando em Deus. E Jesus descreve as orações dos gentios como um balbuciar insistente e repetitivo de muitas palavras. É evidente que os gentios não conhecem a Deus e as suas vãs repetições, na verdade, demonstram no seu conteúdo que eles não conhecem verdadeiramente o Senhor. Jesus fala em muitas palavras, repetições, uma certa sofisticação, técnicas, rituais. E a palavra de Deus, ela desaprova qualquer tipo de oração sem significado, que não venha do coração, que não venha de lábios puros que procuram a Deus. E como nós precisamos aprender a não fazer a maneira errada. E Jesus, ele diz então, além do modo pagão de orar, aqueles que não conhecem a Deus, o modo dos fariseus hipócritas orarem, muitas vezes conhecendo Deus, mas de maneira superficial, não conhecendo Deus na sua inteireza. E eu queria dizer para você uma coisa tão importante, os fariseus, eles eram religiosos. E muitas vezes a religiosidade, ela nos afasta de Deus. Eles eram homens falsos. Eles pretendiam ser algo que não eram, uma casca. E o grande desafio meu e seu, o nosso grande desafio
é não deixar a religião tomar conta de nós. Não desprezar o verdadeiro sentido da religião, mas vencer a religiosidade vazia. Isto é o desejo de Deus. Não deixar de ser religioso, mas deixar a religiosidade vazia, cheia de rituais, cheia de dogmas. E Deus nos pede para vivermos uma religiosidade sadia, uma religiosidade conectada com Deus através do Espírito Santo. Nós precisamos desta religiosidade, desta religião sadia. Quando Martin Luther King enfrentou os racistas no meio do século passado, nos Estados Unidos, muitos das igrejas cristãs, muitos deles cristãos, ele não foi contra, dizendo que nós precisávamos de menos religião, não. Ao contrário, ele disse que nós precisávamos de mais religião, mas a religião verdadeira, de acordo com o ensino correto de Jesus no Evangelho. Não regras moldadas pelos homens, mas regras nos dadas por Jesus. Eu queria desafiar você a combater essa religiosidade vazia, que preza mais o exterior, mais a casca do que o interior. Essa tradições históricas, que na verdade não são tradições, são tradicionalismos. E é uma frase muito forte que diz que tradição é a fé viva dos mortos. E tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Nós devemos ter a tradição da palavra, fé viva daqueles que já foram. Essa vivência religiosa de exterioridade, de balbuciar palavras desconexas, repetitivas, foi combatida por Jesus. Quando os fariseus eles criticaram os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos, coisas exteriores. Os fariseus eles eram velozes em cumprir coisas como dar o dízimo do hortelã, mas o coração estava afastado. A obediência a Deus, honrar pai e mãe, eles eram simplesmente falsos, uma aparência exterior. E Jesus, então, ele fala muito claramente dessa religiosidade vazia, espiritualmente algo venenoso. E ele, então, é muito claro quando ele diz que nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E muitas vezes hoje, a semelhança daqueles fariseus que Jesus combateu, amou-os até o fim, mas combateu, é que nós muitas vezes pecamos por nossa religiosidade. Aprendemos a falar, a nos comportar com ares de bons cristãos, muitas vezes roupa de crente, modo de crente, mas lá dentro encobrimos desobediência a Deus. E Deus pede mais de nós a obediência. E aqueles hipócritas religiosos, eles foram condenados por Jesus. E eu lembro daquela oração, quando Jesus conta a história do publicano e do fariseu. Quando aquele fariseu religioso, ele vai no templo, e o texto bíblico diz que ele orava em pé, e ele dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que estava ao lado dele, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Muitas vezes nós oramos como esse fariseu: eu sou o melhor, eu não sou como aquele. E ficamos apontando o dedo para esse, para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele homem, para aquele... E não é isso que Deus quer. Na verdade, aquele fariseu, ele não estava agradecendo a Deus. Ele estava só se vangloriando de não ser corrupto como outros, ladrões como aqueles, adúlteros também. Ele estava fazendo comparações e não é isso que Deus pede de nós. Em vez dele agradecer a dádiva da santidade, ele se considerava o melhor.
Quem sabe ele estava pensando, ou não disse, mas pensava: Deus, você deve estar orgulhoso da pessoa que eu sou. Deus, você está de parabéns pela pessoa que eu sou. Muitas vezes nós nos achamos tão bons e dizemos: Deus, parabéns, porque você tem na igreja uma pessoa como eu. E Deus pede de nós humildade e contrição. O ensino da Bíblia é completamente estranho a esse tipo de atitude. O Evangelho da Graça, qualquer santidade, qualquer coisa que você faça para Deus na igreja, em qualquer lugar no reino, mas com vistas aos olhos dos outros, qualquer coisa que você faça para Deus com orgulho, com altivez, a Bíblia diz que isto é carnal, isto é profano, isto é pecaminoso. Parece contraditório, mas sim, uma santidade, ela pode ser pecaminosa. Que coisa! Uma santidade, ela pode ser pecaminosa quando ela é apenas uma carnalidade fantasiada de espiritualidade. Deus, ele não olha o exterior, ele olha o interior, e por isso ele diz: pare de fazer aquilo que os fariseus, que se diziam religiosos, melhor que os outros faziam, porque eles já receberam a recompensa. Como eu posso aplicar esta proibição do Senhor de nós não sermos como fariseus, hipócritas, não sermos como gentios, pagãos? Sem dúvida, muitas vezes a gente precisa parar e pensar que as nossas formas de culto, as nossas formas de nos chegarmos a Deus, a maneira como realizamos as nossas reuniões, muitas das vezes são somente atitudes exteriores, da boca para fora. E quando Deus pede algo lá do coração, é ou não é? É um desafio para nós. A adoração ao Senhor, o culto ao Senhor, chegarmos na presença do Senhor com o coração contrito, com o coração alegre, feliz, na dependência da graça de Deus, porque Deus, ele olha o interior. E eu estava pensando e lendo lá em Isaías, quando Deus lhe diz assim: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitudes. Deus quer mais de nós do que palavras, do que uma boa oratória na oração. Deus quer uma atitude de devoção, de olhar o próximo e amar aquele próximo, e discipular aqueles que não conhecem a Jesus. E Deus diz assim: me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas pelos homens. E Deus diz: eu não aceito, eu não quero isso. E Jesus, 700 anos depois desta palavra profética de Deus, Jesus mesmo diz: este povo me honra com lábios, mas o coração deles está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E nós podíamos resumir esse ensino de Jesus: que a atitude correta para nos aproximarmos de Deus: humildade, devoção, confiança. E aí chegamos ao trono da graça de Deus. E entendermos que quando nos aproximamos deste Deus, que é santo, 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 Deus que criou o universo e sustenta todas as coisas, Ele, acima de tudo, é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. E por isso, na oração, Jesus inicia dizendo: Pai nosso. Deus é o nosso Pai. Através do sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, eu e você nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. E Jesus, então, ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse Deus que é santo, santo. Venha o teu reino, isto é, o reinado dele sobre as nossas vidas. Faça-se a tua vontade, aqui na terra, como também é lá no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, ele nos dá um exemplo de uma oração objetiva, sincera, coerente com a nossa fé, não uma oração supérflua, não. Uma oração que olha realmente a necessidade, não aquilo que não precisamos, não o desnecessário. E ele diz então, faça uma oração honesta, sincera. Eu estava lendo a respeito de um papa, e ele disse nessa frase, não existem orações supérfluas, inúteis, nenhuma se perde. Existe sim a oração que é mal feita, a oração como a oração do gentio, do pagão, a oração do hipócrita, uma oração supérflua que não pede o que não precisa, além da sua necessidade. Nesta oração, Jesus mostra as preocupações mais importantes, as necessárias, e ele mostra as preocupações menos necessárias. E é interessante olharmos esta oração e vamos analisá-la passo a passo, versículo por versículo, que ela é uma oração cujas petições estão no plural. Que devemos orar não somente por nós, mas por todos que têm uma relação conosco. E também pela humanidade. Jesus não nos ensina a não sermos egoístas, só pensarmos em nós. Quando Jesus estava ensinando esta oração, ele quer ensinar a mim e a você, o seu propósito maior é revelar os pontos principais que vão dar forma e conteúdo à oração cristã. A oração cristã é uma oração que se destina àqueles que podem reconhecer Deus como Pai, por intermédio de Jesus. E aí eles podem orar, Pai nosso que estás no céu. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nós possamos olhar para dentro de nós e vermos qual tipo de atitude estamos tendo para com Deus. Eu e você, muitas vezes, membros de igreja há tanto tempo, que sabe, você afastado de Deus, é hora de você retornar à casa do Senhor e ter aquele relacionamento íntimo com Deus e com os irmãos. É hora de pedirmos para Deus, como os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Aquele reconhecimento da soberania de Deus. Deus é soberano, está acima de tudo e de todos. O reconhecimento da santidade de Deus, santificado seja o teu nome. O reconhecimento de que o reino já veio em Cristo Jesus e ele será implantado no futuro, totalmente. Venha o teu reino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade, uma submissão ao senhorio de Cristo, como todos estão submissos lá no céu, eu e você. Precisamos ser submissos a Deus. A única criatura que é insubmissa a Deus é o homem. Pelo orgulho afastou-se de Deus. Toda a natureza louva ao Senhor, mas o homem afastou-se de Deus por causa do pecado e é insubmisso ao Senhor e não quer fazer a vontade de Deus. Nessa oração, Jesus coloca até aquela disposição de perdoar, para receber perdão, a proteção contra as tentações, as ações malignas e o desprendimento para adorar ao Senhor na sua glória. Ele termina dizendo, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a gente possa aprender a fazer essa oração. Na próxima quarta-feira, vamos começar o estudo logo no primeiro versículo, quando diz ali, Pai nosso que estás no céu. E vamos estudar a respeito desse Deus que é Pai. Esse Deus que tem o seu trono no céu, mas está conosco através do Espírito Santo. Promessa de Jesus para mim e para você, eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e que essa palavra frutifique no seu coração. Leia novamente a oração do Pai Nosso. E quando você for orar, lembre-se que você está diante de Deus soberano. E vá com o coração aberto, coração contrito, com devoção ao Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Que este restante de semana seja uma semana de bênçãos na sua vida. E no domingo, se você for ao culto à noite, vá celebrar o nome do Senhor. Se você ficar na sua casa assistindo pela televisão, pelo celular, glorifique a Deus, porque Ele é o único digno de honra, de glória e de louvor. Queria orar com você para encerrarmos esse momento em volta da palavra do Senhor. Pai querido, sempre somos gratos ao Senhor. E o nosso coração se abre diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, santo, santo. E nós, pecadores regenerados, mas o Senhor vem e nos olha e nos atende e nos busca com o teu amor. Ó Deus, ensina-nos a orar. Ó Deus, ouve a nossa oração. Ouve a oração dos teus filhos e filhas que estão nas suas casas, ó Deus, clamando por um pedido, uma necessidade, uma cura, clamando por consolo, clamando a Deus por um avivamento, clamando a Deus para que pessoas venham ao conhecimento da verdade. Ó Deus, clamando para que haja cura, que logo essa vacina venha e que essa pandemia, ó Deus, possa ir embora e possamos ter uma vida normal, agora mais achegados ao Senhor. Ó Deus, faz isso no nosso meio, revela-te no nosso meio e possamos glorificar o teu nome e o mundo possa ver o teu amor em cada um de nós. É a minha oração, Pai, que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. E vamos terminar esse culto participando da música do hino oficial de Missões Nacionais neste ano de 2020. Porque Ele me ama, porque Deus ama você.